noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Mais uma vez, horário combinado com o alto, a chuva das 19, e 19 um pouquinho, né? E desejar um excelente estudo para todos nós, alimento para nossa alma. Agradecer a presença do Ronaldo, nosso músico que está aqui hoje, que vai tocar esse violão maravilhoso, com o seu talento. Gratidão pela sua presença, Ronaldo. Cumprimentar também a Simone Vendramini, que está nos acompanhando, a Rosimar Lima, a Mônica Veloso, Lucas Simone, Leonardo Simone, Eliane Ferraldo, Analina, Portugal, e Adriana Clemente. Todos vocês, muito obrigado por estarem conosco, continuem conosco, e se chegou alguém depois que eu anotei, seja bem-vindo também. Oxalá te abençoe. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, à órfã o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez te agradecemos pelo dia de hoje, pela tua bondade, pela tua luz, e rogamos que nosso amado irmão, Dr. Bezerra, esteja conosco, nos auxiliando no aprendizado, na evolução, no caminho que nos levará até o Mestre Jesus. E assim, saudamos toda a vossa comitiva do bem e da caridade. Que assim seja. Boa noite. Jesus na casa de Lázaro. João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. E então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Que assim seja. Vamos nós. O evangelho de hoje, ele fala de um jantar, né? Um jantar que teve na casa de Lázaro. Quem era Lázaro mesmo? Vocês lembram quem era Lázaro? Vocês se lembram quem era Lázaro? O que ele era de Jesus? Hã? O que ele era de Jesus? Jesus chorou a morte do amigo Lázaro. Lembra disso? Então Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro era um amigo de Jesus. Mas a família era amiga de Jesus, né? A Marta e a Maria também, mas Jesus tinha muita ligação com Lázaro. Lembra num dos episódios onde Jesus vai visitar, se hospeda na casa de Lázaro também, e a Marta fala: Senhor, tu não te incomodas que
Maria está sentada aí a conversar contigo e eu fazendo todo o serviço da casa. Lembra disso? É a mesma casa, na casa de Lázaro. E tem aquele outro episódio onde Jesus chega, Lázaro havia morrido, lembra? E aí Marta disse: se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. E aí já faz 3 dias, ela fala. E a morte para os judeus era considerada somente no 3º dia, né? E aí Jesus pede que os discípulos removam a pedra, lembra disso? Do túmulo de Lázaro. Remova a pedra e diz: Lázaro, levanta-te e sai. E Lázaro se levanta daquela sepultura e sai para fora, né? Quer dizer, não tem como sair para dentro, mas sai da sepultura, né? Então, e se mostra a todos, né? E aí é desse episódio que eles estão falando. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, que era uma pequena cidade, onde morava Lázaro. O Lázaro que ele havia ressuscitado dos mortos, que é esse episódio que eu acabei de dizer. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro. Opa, essa Maria, ela é incrível, né? Então, Maria, que era uma das irmãs de Lázaro, ela pegou quase meio litro de perfume. Mas não era um perfume qualquer. Era um nardo. Era caro. Vocês acham que o nardo era caro? Esse perfume era caro? Esse perfume era caro ou não, gente? Sim, caríssimo. E muito caro. Ungiu os pés de Jesus. O que quer dizer ungir? Quando fala ungir, o que vem na cabeça de vocês? Hã? Banhar. Passar. E vocês? O que quer dizer ungir? Hã? Abençoar. Lavar. Quando alguém vai ser ungido, a gente pode dizer que ele vai ser abençoado? Não é? A gente pode dizer que ele vai ser purificado pela unção? Pode. A gente pode dizer que ele vai ser imantado de luz? Pode. Então, ungir é um ato sagrado. Tem uma bênção ali, tem uma energia ali, né? Então, toda vez que a gente é ungido, a gente é abençoado. E aí, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Vocês acham que isso é simplicidade, encantamento com o mestre, gratidão pelo mestre? Bom, primeiro que o nardo, o perfume, esse perfume que era muito caro, ele custava 12 meses de salário de um soldado romano. Imagina. Calcula aí 12 meses de salário de alguém, mais que seja o mínimo, não é? Imagina.
E aqui tinha só meio litro, né? Quase meio litro. Quase meio litro. Certamente Maria procurou o que ela tinha de mais nobre e de melhor para ungir os pés do mestre. Aqueles pés sagrados que andavam por Betânia, por Jerusalém, que andava pela Galileia, por Cafarnaum, que andava nos lugares mais inusitados e longínquos, né? Então ela resolveu ungir aquele pé que tanto andava para fazer as curas. Uma outra coisa interessante. Maria não teve apego. Não é verdade? Maria não teve apego. Quantas vezes nós temos dificuldade de conceder ao outro, ou nos desfazermos, ou até mesmo simplesmente emprestar, não é verdade? Coisas, porque nós somos apegados a ela. Maluco isso, não? Maria é o que ela tinha de mais nobre para ungir aqueles pés. Olha que interessante. O gesto mais humilde, mais simples, com os cabelos dela. Durante um jantar. Uma outra coisa que me chama a atenção, Maria não se importava ou não se importou com os outros. Se tem uma coisa em pleno século XXI que ainda a gente fica pensando, não é? O que vão dizer, não é? O que vão achar, o que vão falar. Está fora de cogitação isso para Maria. E por outro lado, a gente tem um homem chamado Judas. Esse homem era do grupo de Jesus, era um apóstolo, mas aqui já fala, ele cuidava. Então, todas as doações que Jesus recebia durante as suas caminhadas, suas andanças, quem cuidava da bolsa de dinheiro era Judas. Os textos sempre deixam claro que Judas era ladrão. Sempre. Sempre deixa claro que Judas se apossava de muita coisa que eles ganhavam. E o texto aqui não fala, mas se a gente fizer uma retrospectiva no que vai acontecer nessa Semana Santa, logo ali na frente, é que Judas, ele vendeu Jesus, não foi? Vendeu Jesus por 30 moedas de dracmas. Vendeu. Mas como nós vamos saber quem é ele? Na hora que eu der um beijo no rosto dele, vocês vão saber que é esse que eu beijei. Aquele que eu beijar é ele. Vocês vão e pegam, que nós vamos estar lá. Entende? Percebe que Judas tinha um lado doentio, ganancioso. Judas tinha um problema com a palavra chamada caráter, com índole. Consegue perceber isso? Por outro lado, Maria tinha humildade, ela tinha gratidão e ela reconhecia
reconhecia Jesus como mestre. Olha que duas figuras tão diferentes, tão às avessas uma da outra. Essa pega o que ela tem de melhor e unge os pés do mestre. Esse aqui, além de tudo, faz as críticas. Nossa, por que ela não vendeu isso e deu aos pobres? Dar aos pobres quer dizer, por que ela não vendeu e entregou para mim, que eu levava para os pobres? Entende isso? O que será que pesa mais na balança do universo, na balança de Deus? Qual atitude será que é mais nobre, que é mais bela, que é mais graciosa diante dos olhos de Deus? Né? Então, onde que a gente se encaixa? A gente se encaixa aqui, a gente se encaixa aqui, a gente se encaixa às vezes aqui e às vezes aqui. A gente tem essa dualidade, né? A gente tem essa dualidade. Uma outra pergunta interessante nós sabemos que Judas não estava preocupado com os pobres, nem um pouco, né? Mas nós sabemos que Maria extraiu o que ela tinha de melhor. O que é que você tem oferecido de melhor? Ou qual é o seu melhor que você tem oferecido para a vida, para as pessoas, para o mundo, para o universo? Nós não vamos conseguir ungir o pé de Jesus. Mas nós podemos ungir as pessoas com os nossos atos, com as nossas atitudes. Ungir, ou seja, abençoar as pessoas com as nossas palavras, né? Com o nosso encorajamento, com a nossa palavra de vida, de ânimo, de luz. Tirar as pessoas que estão nos mais sombrios abismos da vida, sepultadas nos vossos desesperos. Você olha para o semblante e consegue fazer a leitura rapidamente. Qual é o melhor de nós que nós temos colocado à disposição do outro? Ou daquele mais próximo, daquele que precisa, que necessita? Talvez a reflexão desse evangelho de hoje seja isso. E nessa semana, graças a Deus, que está terminando, né? Essa bendita quaresma, pesada, turbulenta, né? Uma energia densa. O que foi que nos modificou nesses 40 dias? O que foi que mudou em nós nesses 40 dias? O que foi que transformou em nós nesses 40 dias? Jesus, porém, disse: deixa. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. O mestre entendeu que Maria já estava ungindo ele, porque aquele corpo iria para a sepultura. Mas ainda assim, antes de ser envolvido no tecido branco, o mestre foi ungido novamente. Os pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro. Percebe que eles queriam ver se era verdade mesmo, que Lázaro tinha sido ressuscitado, retornou à vida, mas também diz que os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Ou seja, o milagre que o mestre realizou fez com que muitos que seguiam os judeus deixaram de ir para lá
e começaram a vir para cá. Por isso que eu falo que aqueles que trabalham na verdade sempre serão perseguidos. Vão aumentar casas e casas, terreiros e terreiros, igrejas e igrejas, templos e templos. Mas aqueles que não estão na verdade, uma hora cairão. Não se enganem. 70% é pão e circo. É marmotagem, é enganação. Estou falando de todos os segmentos. Aqueles que não estiverem na verdade cairão. E assim, esse evangelho, ele termina falando desse olhar material de Judas, que só olha para o material. E muitas vezes a gente se comporta assim. Só quer saber o quanto custou, né? E o benefício? E inclusive algumas pessoas falam, né, custo-benefício, né? A gente tem que pensar nisso, o custo-benefício da coisa. Muitos só querem saber o quanto custou. Aqui, dentro da simplicidade, ainda fala que o perfume exalou por toda a casa. As atitudes que nós fazemos, que nós tomamos, ela tem exalado pela nossa vida e pela vida do outro? Que perfume é esse? É um perfume agradável ou é um perfume desagradável, né? Então, eu faço minhas críticas a essa figura de Judas e, ao mesmo tempo, eu chamo cada um de nós para essa reflexão. Será também que muitas vezes nós não nos comportamos como Judas diante da vida? O que é esse homem a não ser um ser humano? Um mortal. Um mortal que inclusive provocou a própria morte. Tamanho peso na consciência, né? Que ele foi lá e se enforcou na figueira. Então, que esse evangelho possa trazer esse exemplo para cada um de nós. Que nos tornemos cada vez mais Maria, desapegados. Que a gente se entregue. Que a gente pense no benefício. E não só no custo. Porque se ela fosse pensar no custo, ela jamais tomaria a iniciativa que ela tomou. Mas o que acontece? Ele merece. Por ele eu faço. Sabe o que está aparecendo isso aqui? Coração de mãe. É ou não é? Coração de mãe não mede esforços. Ele merece. E mesmo se ele não estiver merecendo, ela vai fazer. Podem ter certeza disso, não é, Vanessa? Coração de mãe se iguala muito ao coração desta Maria. Que assim seja. Eu queria pedir para vocês agora que essa quaresma, graças a Deus, está acabando, né? Que vocês tivessem só mais um pouquinho de paciência, de tolerância. Não se iludam, porque os últimos dias tendem a ficar mais pesados, cansativos, uma energia assim, que parece que a gente não descansa. É maluco isso. É sugador. Não é? Sente cansado o tempo todo. E aí você vai me dizer, mas pai, a quaresma não é da Igreja Católica? A gente precisa parar de achar que tudo é da igreja. A Bíblia não é da igreja. A igreja usa a Bíblia, mas ela não é dona da Bíblia. O que aconteceu com o mestre não é a história da igreja, é a história do mestre. Entende?
Então esses 40 dias que ele foi tentado, que ele estava no deserto, foram realmente mais sombrios. Quando ele fala que a luz se afastou do mundo, foram mais sombrios, foram mais perturbadores, cansativos, sugadores, provocativos. Então que nós não nos iludamos. Realmente é um período em que há uma egrégora negativa, maior, à solta, tentando nos tirar do equilíbrio ou desestabilizar a cada um de nós. Depois de domingo tudo fica maravilhoso, Alice no País das Maravilhas. Não, mas fica mais leve. Fica mais leve. E a sexta-feira? Eu continuo fazendo o dia de guarda. Em respeito, em devoção ao Mestre. Porque está falando da história do Mestre, não está falando da história da igreja. É do Mestre. Então se retire, né? Procure ter um momento de oração um pouco mais intenso. Procure, alguns fazem até jejum, outros se desdobram na oração, outros oração e jejum. Sem arruaça, não é dia de festa. É dia de se retirar. É dia de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda a cumprir o meu propósito e muda em mim aquilo que até agora eu não consegui mudar. Eu queria fazer diferente, eu queria pensar diferente, eu queria ser diferente em tal coisa. E como diz a canção, né, Ronaldo? Sozinho eu não posso mais, né? Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. É isso. Que a gente possa andar de mãos dadas com o Mestre, vivo, ressuscitado. Graças a Deus a Umbanda não traz o Mestre na cruz, né? Sempre de braços abertos, com ar de acolhimento, com energia de aconchego. Vem aqui que eu estou aqui, né? E tem várias fotos, inclusive, de celebração, de casamento, disso, daquilo, que eu já tirei lá. E na hora que eu olho a foto, a impressão que dá é que eu estou sendo abraçado pelo Mestre, pelas mãos do Mestre. É maravilhoso, né? Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Depois de um dia corrido, agitado, trabalhado, produzido, alguns corações angustiados, chateados, sem a esperança e cansados. Nos colocamos na Tua presença porque sabemos que Tu nos aceita tal como somos. E que o Teu coração, o Teu colo, o Teu abraço está sempre à nossa disposição. Acolhe, Senhor, os clamores da nossa alma, os pedidos da nossa boca, os pensamentos da nossa mente, as aflições do nosso coração. Tu que estás a ressurgir dentro de cada um de nós, ajuda-nos, Senhor, a termos as atitudes de Maria, de simplicidade, de desapego, de entrega, de verdade. Auxilia, Pai, em todos os passos necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E com os raios de luz que emanam de Ti, que os nossos caminhos sejam abertos, que os nós sejam desatados,
e as feridas da nossa alma sejam todas curadas, porque nós cremos em Ti. Fica conosco, Senhor. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos a oportunidade desse dia e desta noite. Agradecemos a nossa liberdade no andar, no comer, em fazer todas as nossas necessidades, em ter a nossa casa para retornarmos agora, o nosso pão de cada dia, em termos condições, com aperto ou sem aperto, de cumprir e honrar todos os nossos compromissos. E pedimos a vós que renove a nossa força, a nossa fé, a nossa luz, a nossa boa coragem. Que assim seja. Agradecemos ao nosso amado irmão, Dr. Bezerra, pela vossa comitiva do bem, para que retorne às vossas casas espirituais, deixando luz e proteção sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, a bênção que é de bênção. Um bom descanso.